Juros em alta, inflação em alta, muita gente falando para investir em renda fixa, investir em títulos do Tesouro e você não sabe para qual lado tomar sua decisão? Bom, hoje eu vou falar para vocês exatamente quais são as modalidades de renda fixa e como você pode começar a investir neste produto. Fique ligado no Melhor Investir. Boa tarde a todos! Hoje vou falar para vocês sobre as modalidades de investimento em renda fixa. Primeiramente, é importante ressaltar de que isso não é uma recomendação de investimentos. Aqui eu vou trazer informações para que vocês possam aprender mais sobre o produto e, quem sabe, utilizar na sua carteira. Sempre importante lembrar, converse também com um profissional de investimentos que já acompanha você e caso você ainda não tenha, fica a dica, né? Procure aí um assessor de investimentos para auxiliar a sua trajetória e vamos lá. Então, primeiramente, existem 3 modalidades de renda fixa. A primeira delas é a pré-fixada, a segunda é a pós-fixada e a terceira é a híbrida. O que diferencia cada uma delas? Na modalidade pré-fixada, eu tenho um rendimento pré-determinado. Por exemplo, um investimento que está disposto a te pagar 12% ao ano, ele vai te entregar 1% ao mês. E isso é uma rentabilidade pré-definida. Independentemente de cenário, ele vai te entregar 12% ao ano. Caso, é claro, você carregue até o vencimento. A outra modalidade que nós temos é o pós-fixado. O título pós-fixado é aquele que vai remunerar você de acordo com algum índice de referência. Quais são os índices mais comuns? A Selic, que é a taxa de juros pública, o CDI, que é a taxa de juros privada, e também os índices de inflação, principalmente o título IPCA. Então, o pós-fixado vai te remunerar de acordo com esses índices. De que maneira isso pode aparecer para você, né, na hora de escolher o investimento? Ele pode aparecer, olha, esse título ele remunera 110% do CDI. Então, como que funciona? O CDI daquele período deu 10%, vai ser 110% dos 10% que ele está disposto a te pagar, ok? No final do período seriam equivalente a 11% ao ano, ok? E a gente tem também os títulos híbridos. Os títulos híbridos, eles misturam uma parte que é pré-fixada com outra que é pós-fixada. Qual que é o resultado disso? É um título Selic+, CDI+, ou até mesmo IPCA+. Nessa categoria, os títulos que costumam chamar mais atenção são exatamente os títulos IPCA+, porque eles promovem para você um ganho real, ou seja, o ganho real é tudo aquilo que é descontado da inflação. Se é um título IPCA mais 4, ele vai te remunerar 4% acima da inflação, é 4% de ganho real. Bom, passadas essas 3 modalidades, a gente entra agora realmente nos tipos de títulos. Quando a gente fala de renda fixa, geralmente a gente tem emissão bancária, emissão pública e emissão privada. Tudo aquilo que é emitido, como os títulos do Tesouro Nacional, alguns títulos, estaduais, são chamados títulos públicos. Ou seja, qual que é o risco daquela emissão? Na maioria das vezes é o risco país. A gente tem aí principalmente os títulos do Tesouro Nacional, né? E dentro do Tesouro Nacional, nós temos também as 3 modalidades de títulos. Eu tenho o título pós-fixado, que é o Tesouro Selic, ou também chamado LFT. Eu tenho os títulos pré-fixados, que são a LTN e a NTNF, que é o Tesouro pré-fixado e o Tesouro pré-fixado com juros semestrais. E eu tenho também os híbridos, que são os IPCA+, onde eu tenho as NTNBs e as NTNBs principais, que são os tesouros IPCA+, e IPCA+, com cupom semestral. Em relação aos títulos bancários, nós vamos para outras modalidades. Da mesma maneira que um tesouro é voltado para arrecadação federal, o título bancário ele é voltado para arrecadação das instituições financeiras,
seja, esse dinheiro vai ser utilizado para que as atividades bancárias tenham prosseguimento. E aí a gente se depara com algumas modalidades básicas. Nós temos o CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário. Temos as letras de crédito do agronegócio e letras do crédito imobiliário, que são as LCAs e LCIs. Temos também as LFs, que são letras financeiras, e alguns outros títulos que eu não vou me ater a esse vídeo, porque são títulos mais restritos ao público geral. Quando a gente vai para um CDB, o CDB tem as 3 modalidades. Mesma coisa, pós-fixado, pré-fixado e híbrido, né? IPCA+. Quando a gente vai para as LCIs e LCAs, a gente já encontra algo bem interessante. Por quê? Primeiro, eles estão atrelados a atividades específicas. A LCA, como o nome já diz, ela vai ajudar a financiar atividades do agronegócio. E as LCIs vão ajudar a financiar atividades ligadas ao setor imobiliário. E o que é mais interessante desses títulos? Eles são isentos de imposto de renda para a pessoa física. O que é mais interessante ainda dos títulos bancários, como um todo, né? Os CDBs, LCIs e LCAs. Eles têm garantia do Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. Qual que é a regra do FGC? Você tem seu investimento garantido até R$250 mil por CPF ou CNPJ, por instituição financeira, ao limite de R$1 milhão. Ou seja, você conta com uma garantia extra para o seu investimento. Existem também na parte bancária as LFs, são as letras financeiras. As LFs, assim como os CDBs, financiam as atividades bancárias. Qual a principal diferença da LF? Geralmente ela é voltada para um público de alta renda. Ela costuma pagar um pouco mais também quando comparado, né, a um CDB, mas o aporte mínimo é maior. Geralmente uma LF é emitida com aporte mínimo de R$50 mil, enquanto um CDB, uma LCA e uma LCI às vezes tem aporte mínimo ali de R$1.000, R$5 mil, são mais acessíveis ao público geral. A LF também não conta com garantia do FGC, ou seja, a garantia ela é 100% da instituição financeira. É uma ótima opção para aquele investidor que tem um dinheiro maior guardado, até porque algumas LFs também pagam juros semestrais, e que querem buscar uma alternativa nova de diversificação na carteira. Então, as LFs também têm um papel bem importante nisso. Falando ainda de renda fixa, é importante lembrar que temos os títulos de crédito privado. Como funciona um título de crédito privado? Basicamente, uma empresa precisa se financiar as suas atividades. Às vezes pode ser uma expansão, pode ser um capital maior voltado para a compra de matéria-prima, pode ser também um aumento da reserva de caixa. A motivação pode ser realmente diversa. Cada empresa vai ter um business diferenciado e uma necessidade diferente de financiamento. Elas vão ao mercado e fazem a emissão desses títulos. Dentro da categoria de crédito privado, disponível para o investidor geral, geralmente nos deparamos com 3 modalidades. A primeira delas é a debênture, a segunda é o CRA, que são os certificados de recebíveis do agronegócio, e temos também os CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários. Bom, esses 3 papéis têm como garantia aquilo que a empresa oferecer, ou seja, existem papéis que a garantia é realmente a garantia financeira da empresa, que pode ser em forma, por exemplo, de uma carta fiança. Temos também algumas que têm garantia em bens. Por exemplo, se é uma usina, às vezes é parte da usina, pode ser o maquinário. Alguns são parte da produção. E algumas têm garantia quirografada, que é aquela garantia mais frágil, que realmente coloca, né, o investidor, o debenturista, né, como o último a receber aquele valor. Sempre é importante a gente olhar o emissor. Vou falar sobre isso um pouco mais para frente, também classificando as instituições bancárias, mas é bem importante olhar qual empresa está fazendo a emissão desse papel e também qual a garantia envolvida. Nos títulos de crédito privado, da mesma maneira, temos modalidades isentas de imposto de renda e não isentas de imposto de renda. As debêntures, quando elas são chamadas debêntures incentivadas,
elas têm isenção de imposto de renda da pessoa física. O que é uma debênture incentivada? Basicamente, é um título de dívida privado, que pode ser tanto pós-fixado, quanto pré, quanto híbrido, que vai visar financiar alguma das atividades da empresa, mas que não está ligado ao setor de infraestrutura. Logo, se não é uma debênture de infraestrutura, ela vai ser tributada. Caso ela seja uma debênture ligada ao setor de infraestrutura, ela muito provavelmente será incentivada, ou seja, isenta de imposto de renda. Dentro ainda de crédito privado, temos os CRIs e os CRAs, que são títulos de dívida do agronegócio e do setor imobiliário, e que na pessoa física tem isenção integral de imposto de renda. Então, são títulos que não são tributados. São ótimas oportunidades para aquelas pessoas que buscam fugir um pouco de pagar tanto imposto, de ser tributado ali no ganho do investimento e, ao mesmo tempo, querem diversificar sua carteira investindo também em boas empresas. Todo título de renda fixa, ele possui um nível de liquidez. O que é liquidez? Liquidez é a capacidade, a possibilidade de se desfazer do ativo com preço o mais próximo possível daquilo que é o preço justo. Exemplo, é muito fácil você resgatar um dinheiro da conta corrente e esse dinheiro ele não sofre uma desvalorização. Ao mesmo tempo, é bem difícil se desfazer de um imóvel ao preço que nós estamos realmente dispostos a receber sem abrir mão do tempo. Ou seja, eu posso até conseguir vender esse imóvel pelo preço justo, mas para isso eu vou ter que deixar esse imóvel à venda por mais tempo. Isso é um risco de liquidez, ou seja, capacidade de desfazer o ativo ao momento que eu quero, pelo preço que eu quero. Cada um desses títulos que eu mencionei tem um nível de liquidez. Os títulos públicos são aqueles que possuem o maior nível de liquidez, eles também são os mais negociados. Em segundo lugar, nós temos os títulos de crédito privado, até porque a emissão desses títulos costuma ser restrita. Eu faço uma oferta hoje e pode ser que eu não possa fazer uma oferta conseguinte. Nesse aspecto, ele se torna um ativo que tem um lastro reduzido e, por isso, também é difícil de encontrar no mercado. Logo, pode gerar uma atração maior por esses títulos. Quanto maior a atratividade por esses títulos, melhor a possibilidade de uma boa precificação. E, por isso, a liquidez dele costuma ser maior. Já os títulos bancários costumam ter uma liquidez bem menor. Ou seja, é possível se desfazer desses títulos, mas muito provavelmente você vai acabar sofrendo um pênalti na hora de resgatar esse título antes do vencimento. Em relação à tributação, como funciona a tributação de renda fixa? Para os títulos que são tributados, eles seguem a chamada tabela regressiva de imposto de renda. Essa tabela, ela inicia a 22,5% e finaliza com 15%, em intervalos pré-determinados. Se você investir em um título de renda fixa tributado e permanecer nesse título por até 180 dias, você estará sujeito à tributação de 22,5% sobre o rendimento. Caso esse título permaneça até 1 ano, 365 dias, a tributação incidente é de 20%. Caso você permaneça até 2 anos, 17,5%, mais de 2 anos, 15%, que é a menor alíquota. Além disso, você está sujeito à tributação do IOF. O IOF, ele também segue uma tabela regressiva de 30 dias, ou seja, caso você resgate o seu investimento em um período inferior a 30 dias, você está sujeito a uma tributação que inicia em 96% e finaliza o 30º dia com 0. Mais informações sobre essa tabela você encontra no blog do Melhor Investir e também na descrição desse vídeo. Falando em relação agora ao risco dos investimentos. Todo título pós-fixado, por definição, tem um risco menor. Como ele segue algum índice de referência, seja a taxa de juros, seja a inflação, ele sempre vai se adaptar às condições do mercado e da economia. Logo, o risco de um título pós-fixado é o menor. Em segundo lugar, temos os títulos híbridos, CDI+, ou IPCA+. A parte
parte de risco está atrelada ao composto pré-fixado, certo? A taxa pré-fixada que está juntamente com o título. Também pode ser chamado aí, entre aspas, como um prêmio de risco. Esse prêmio ele sofre variação com o tempo e como ele é uma taxa pré-determinada, não necessariamente ele vai estar sempre atualizado de acordo com o mercado. Logo, em relação a risco, ele seria o segundo maior. Em último lugar, temos os títulos pré-fixados. Qual que é o risco de um título pré-fixado? Exemplo, quem comprou um título pré-fixado no ano passado, este ano, muito provavelmente, está com ele fora do preço, porque as taxas de juros subiram e também a inflação. Logo, pode ser que você tenha comprado um título pré-fixado no ano passado de 8% ao ano, que na época pagava muito bem, mas que agora está bem inferior à nossa taxa de juros, já projetada em mais de 13% ao ano. Logo, esse valor é menor. Uma carteira bem diversificada de renda fixa geralmente combina os três elementos: títulos pós-fixados, pré-fixados e híbridos, de acordo com o percentual ideal para aquele momento da economia. A exemplo, títulos pós-fixados nesse momento de alta de juros garantem que a sua carteira seja sempre atualizada ao longo do tempo. Geralmente, quando estamos no pico da taxa de juros, é interessante a gente travar a taxa com o título de pré-fixado, pois você realmente pegou a melhor taxa possível para aquele momento, sem correr um risco muito grande de desvalorização. E os títulos CDI+, ou IPCA+, sempre são interessantes para quem deseja dar um pequeno boom de rentabilidade, já que sua carteira sempre vai estar atualizada, acima do que o mercado precifica para juros, para inflação e qualquer outro índice que esteja ali exemplificado. Em resumo, o investimento de renda fixa ele é sempre indicado tanto para investidores que nunca saíram da poupança ou realmente nunca investiram, já que tem um nível de garantia maior e também uma maior previsibilidade, e também para investidores mais agressivos que buscam ter tanto uma parte da carteira com rendimento garantido, isso pode trazer uma maior segurança no próprio operacional, e ao mesmo tempo ativos que servem como garantia em operações de renda variável, principalmente operações alavancadas ou de maior risco. Para maiores informações, vocês podem estar seguindo o nosso canal. Sempre traremos novos conteúdos para que vocês estejam sempre bem informados com a sua carteira de investimentos. Até mais!